Forças israelitas interceptam míssil libanês contra a sede da Mossad. Tensão está a aumentar entre Israel e o Hezbollah. Zelensky diz que é preciso agir e pede a Nações Unidas que obriguem Putin a iniciar conversações de paz. Um novo estudo diz que a ação humana duplicou a probabilidade de eventos como as recentes cheias mortais na Europa Central. O exército israelita interceptou um míssil lançado do Líbano para atingir a sede da Mossad. O Hezbollah confirmou ter disparado um míssil contra o quartel-general da agência de inteligência israelita, que, segundo o grupo libanês, é responsável pelo homicídio dos seus principais dirigentes. Entre as dezenas de rockets foi lançado um projétil de longo alcance, naquele que já é considerado o ataque mais distante conduzido pelo grupo em quase um ano de troca de fogo. Israel afirmou ter interceptado o projétil e não houve relatos de vítimas ou danos. Durante a noite foram também atingidas várias instalações do Hezbollah, incluindo armazéns de armas. Israel matou um dos principais comandantes do Hezbollah na terça-feira, no âmbito de uma campanha de bombardeamento de 2 dias que causou a morte de mais de 560 pessoas. O embaixador libanês em Bruxelas, Fadi Hajali, disse em entrevista à Euronews que os ataques israelitas são uma ameaça constante. Mais de 500 pessoas morreram e milhares ficaram feridas no Líbano na sequência dos últimos ataques de Tel Aviv contra o país. A comunidade internacional teme uma escalada do conflito para toda a região do Médio Oriente. Absolutely. What's happening is an existential threat to Lebanon. The huge number of casualties are just atrocious. I mean, it's something unheard of in Lebanon in one day, and we hope that the international community would gather around and try to enforce a cessation of hostilities, immediate cessation of hostilities. As forças armadas israelitas afirmaram ter atingido dezenas de alvos do Hezbollah, a organização paramilitar islâmica que controla grande parte do Líbano e que ataca frequentemente o norte de Israel. Mas para o embaixador, esta guerra é contra o povo libanês. Actually, I mean, the narrative is wrong because it's a war waged against a country, a people, civilians. That's number one. And for us now, the main important issue is that this war should stop and should stop now. If we are going to have this Israeli blatant offensive and aggression against our country, we are all united to denounce that. O embaixador libanês agradeceu pelo apoio económico e humanitário da União Europeia, bem como pelas declarações de condolência do seu alto representante para os assuntos externos, a quem pediu que dê um passo em frente. Of course, I mean, it's clear that Israel should be sanctioned. You should really look seriously into the transgressions that have been done by Israel. International Court of Justice has said so in 2 statements at least. So there are various possibilities to base yourselves, I mean, the EU institutions and the member states to sanction Israel. If not, at least we should review the whole aspect of the relation. Thank you very much, Ambassador. Thank you very much. Thank you. Thanks. Zelensky pediu à ONU que obrigue a Rússia a respeitar a Carta das Nações Unidas. O presidente ucraniano, no seu discurso de terça-feira perante o Conselho de Segurança das Nações Unidas, disse saber que a Rússia planeia atingir 3 centrais nucleares da Ucrânia e que é preciso agir para acabar com a guerra e forçar Putin. Putin has broken so many international norms and rules that he won't stop on his own. Russia can only be forced into peace. And that is exactly what's needed, forcing Russia into peace as the sole aggressor in this war, the sole violator of the UN Charter. Nos Estados Unidos, o presidente ucraniano deve apresentar o seu plano de vitória completo a Biden na Casa Branca esta semana.
Também planeia discuti-lo com os candidatos presidenciais Kamala Harris e Donald Trump. Zelensky disse anteriormente que o plano seria o início e a base de quaisquer futuras negociações de paz com a Rússia. Pelo menos 3 pessoas morreram e 34 ficaram feridas depois de a Rússia ter bombardeado Kharkiv, no leste da Ucrânia. O número de vítimas ainda pode aumentar porque há gente debaixo dos escombros. 4 dos feridos estão em estado crítico. Moscou usou bombas aéreas guiadas em várias áreas da cidade, incluindo a mais densamente povoada. Um dos alvos foi um bloco de apartamentos. Segundo o autarca de Kharkiv, o prédio em causa já tinha sido atacado no início da invasão russa. Decorria a fase final das reparações e o edifício estava quase pronto para o frio do inverno. As forças russas atacaram também um jardim de infância, uma panificadora, um supermercado e um recinto desportivo. O presidente ucraniano está de visita aos Estados Unidos, mas já reagiu. Volodymyr Zelensky voltou a pedir aos aliados que ajudem Kiev a parar o que disse ser o terror da Rússia. As autoridades suecas acusam o Irão de ter difundido mensagens de texto que levaram a violentos protestos após a queima do Alcorão em 2023 por ativistas anti-islâmicos. As autoridades de Estocolmo afirmaram que os paramilitares da Guarda Revolucionária do Irão violaram os dados de um grande fornecedor sueco de telecomunicações e acusaram o Irão de ser responsável por cerca de 15 mil mensagens de texto. As autoridades iranianas não comentaram as acusações suecas. Em agosto de 2023, os meios de comunicação social suecos noticiaram que um grande número de pessoas no país tinha recebido mensagens de texto em sueco apelando à vingança contra as pessoas que colocaram fogo no livro sagrado do islamismo. Os protestos contra a queima do Alcorão foram autorizados ao abrigo da Lei da Liberdade de Expressão, protegida pela Constituição sueca, e aprovados pela polícia. O primeiro-ministro do Kosovo, Albin Kurti, exige que a Sérvia entregue os 45 militantes sérvios acusados pela morte de um agente o ano passado. Em setembro de 2023, um polícia kosovar morreu num tiroteio na sequência de uma invasão por dezenas de homens armados sérvios a um mosteiro numa aldeia no norte do país. Kurti falou à margem de um evento de homenagem ao polícia morto no dia em que passou um ano da tragédia. Siledžija koji žele rat na Kosovu i Balkanu neće biti mesta na Kosovu. U Srbiji ne znam, ali oni na Kosovu neće šetati. Kurti diz que a Sérvia deve ser responsabilizada e acusa de tentar anexar parte do Kosovo. Afirma que o grupo foi orquestrado e financiado pela Sérvia, mas os sérvios garantem que os atiradores agiram por conta própria. Apenas 3 pessoas foram detidas, enquanto outras se encontram em fuga. A União Europeia e os Estados Unidos condenaram o ataque e apelaram à Sérvia para que entregasse os atiradores. Um novo estudo diz que as alterações climáticas induzidas pela ação humana duplicaram a probabilidade de episódios, como as recentes inundações mortais na Europa Central. Human-induced climate change, so caused by the burning of oil, coal and gas, has increased the likelihood and intensity of the rainfall that caused these floods, and we found that climate change approximately doubled the likelihood of such an event to occur, and that the intensity increased by something between 7 and 20%. No início deste mês, as inundações resultantes das fortes chuvas mataram 24 pessoas e deixaram um rastro de destruição em países como a Roménia ou a Polónia. Dizem que a melhor forma de aprender é com os próprios erros. Foi esta crença que levou o diretor de uma escola secundária de Roma a introduzir a inteligência artificial no programa escolar. O responsável pela escola acredita que esta ferramenta pode melhorar o ensino e ajudar a reduzir as taxas de abandono escolar. A Itália é um dos primeiros países da União Europeia a lançar este projeto piloto, que terá o seu arranque já este ano em 15 escolas de 4 regiões. L'intelligenza artificiale non si limita a dire ok, questo è un errore, ma indica al ragazzo quale tematiche deve approfondire, non solo, ma rispetto a quelle tematiche fornisce dei contenuti che possono aiutare appunto i ragazzi
a individuare il punto debole nel loro processo di apprendimento. Nesta escola, apenas os alunos mais velhos participarão no ensaio. Os estudantes vão poder utilizar esta plataforma online, tanto nas aulas como na realização dos trabalhos de casa. Una classe sarà di controllo di test e un'altra realizzerà, sperimenterà questo sistema. La classe di controllo è importante perché farà una didattica di tipo tradizionale e servirà proprio per confrontare i risultati. Os estudantes acolheram bem a ideia. Credo che noi siamo tutti cresciuti con l'AI e con lo sviluppo molto forte dell'AI e ci troviamo in un momento in cui lo utilizziamo tutti, ma siamo anche ancora consapevoli del fatto che ci siano delle problematiche, delle incertezze sulle informazioni che dà certe volte l'AI. I professori ormai si sono anche loro resi conto che noi ne facciamo uso e quindi va regolato sicuramente. O programa será testado durante período limitado, mas pode ser prolongado. Parte quest'anno questa sperimentazione su 15 istituti nazionali, durerà 2 anni, sicuramente essendo un progetto sperimentale sarà soggetto poi a valutazioni successive. Visto il trend di attenzione verso l'intelligenza artificiale, immagino già facilmente che si estenderà a tutte le scuole. O ministro da Educação italiano disse que um dos objetivos da utilização da inteligência artificial nas escolas é colmatar o fosso entre a oferta e a procura no mercado de trabalho.